Mais uma noite, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Maior, agradecer por tudo que Ele sempre tem nos dado, direcionado caminhos maravilhosos através do Evangelho. E na noite de hoje, com o tema Médios por Toda Parte, com o nosso facilitador, Luiz Carlos Ramalho, que seja sempre iluminado e protegido, e que esta luz, Senhor Jesus, ilumine todos os irmãos necessitados do Teu amor. Que a paz e a Tua misericórdia ampare a todos, por hoje, amanhã e sempre, assim seja. Assim seja. Então, passo a palavra agora para você, Luiz. Muita paz. Muito bom mesmo. Muito obrigado, Adalberto, por mais este convite. As minhas irmãs, Marília, Girane, Lia, Isabel, que está aqui ao lado, está passando ferro na roupa. Boa noite a todos. Ela está dizendo boa noite a vocês, está nos acompanhando também. Então, hoje, com o tema muito interessante a respeito da mediunidade, e que, com a sugestão de Adalberto, que nos convida para tratar do assunto, que eu acredito ser sempre de muita oportunidade para todos nós que trabalhamos com a mediunidade, não é? Em cada uma das suas faculdades, que são muitas faculdades, que a mediunidade ela vem assim para cada um de nós. E então, esse tema de hoje, que foi sugerido do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, e então nós vamos hoje tratar com muito interesse, com muito carinho, verificando em cada um de nós as oportunidades de serviço ou pela faculdade que está em nós, não é? Seja psicofônica, seja do passe, seja a auditiva, seja de cura, seja qual for ela, a mediunidade ela é sempre uma fonte de vida para cada um de nós, para cada um daqueles ou daquelas, e assim faz valer a faculdade em si, né? Bem, então, esse tema mediunidade eu trouxe aqui com muito carinho para a gente discutir, é muito importante. E o Espírito Emmanuel, ele começa trazendo uma mensagem que está contida no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17. O apóstolo Lucas é, naturalmente, o autor do livro Atos dos Apóstolos, que está lá na Bíblia, depois de todas aquelas cartas que os apóstolos de Jesus escreveram, não é? E então o Espírito começa dizendo, nesse capítulo 2, versículo 17 do livro dos Atos, dizendo que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. É, de fato, uma mensagem muito bonita, muito elegante, porque nos remete àquilo que os espíritos bons, os espíritos superiores, os espíritos que trazem a mensagem e se valem de cada um de nós, os médiuns, para fazer com que o mundo os ouça. A mediunidade é para isso. Né? Graças a Deus, aqueles que são médiuns são os grandes mensageiros da espiritualidade. Então, o Espírito Emmanuel vai trazer para nós o seguinte, que no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros,
filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Até aqui eu vejo que é muito interessante quando o Espírito Emmanuel vai nos lembrar que o poder de Jesus se lhe comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. E isso é uma grande verdade. E continua Emmanuel dizendo o seguinte: contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, nós, assim, poderíamos já fazer uma reflexão pessoal a respeito de nós mesmos, médiuns, de toda hora, de todos os minutos, de todos os instantes, para que nesta reflexão individual a gente possa encontrar a responsabilidade, encontrar o respeito, o amor, a devoção, aquele momento importantíssimo onde a nossa causa pessoal, anímica, eu digo que anímica porque é a alma que se entrega à mediunidade e ela também faz a sua parte. Quando não, os espíritos se integram a esse estado anímico e nós fazemos essa parte. Naturalmente, todos nós mesmos que falemos pelos espíritos, falamos inspirados, todos voltados com essa inspiração, com aquela sensação, aquele bom estado do dever que a mediunidade produz em nós, uma gratidão, algo diferente. Aquele que faz e que vive a mediunidade, ela realmente, a pessoa, ela pode dizer como ela se comporta, a sensação que ela tem. E, com certeza, pode ser onde for, qual a faculdade que a pessoa esteja aplicando para ela, a mediunidade sempre será uma grande bênção dos céus. E aí, então, pode ser na mediunidade, na faculdade da cura, na mediunidade da cura, pode ser da palavra, quando nós fazemos as nossas palestras, quando nós estamos trazendo uma mensagem dos céus
pela nossa psicofonia, ou ouvindo aquilo que os espíritos falam, para que aquele médium passe para a plateia, para os grupos que estão ali reunidos, o que os espíritos falam. E assim por diante, é essa mediunidade que vai fazer com que os céus se instalem em nós. E isso é verdade. Quando o médium ele se prepara, quando ele se entrega ao seu serviço, à sua funcionalidade, então ele está a serviço do mundo espiritual. Isso é que é importante e vital. Para que a gente verifique em nós alguns momentos importantes dessa faculdade que está funcionando a todo momento e a todo instante, principalmente para com os espíritas, e não somente para os espíritas, mas as igrejas também fazem isso, não é? A gente tem um amigo, um garoto de 26 anos, e o pai dele é evangélico, de uma grande igreja aqui em Feira de Santana. E ele me fala, dizendo que o Espírito Santo fala na igreja, e ali ele se comove muito, ouvindo o Espírito Santo falar. Naturalmente, como o rapaz ainda não é um espírita, então, para ele, eu não vou dizer uma outra coisa, senão não é um espírito bom, não é? Não tirando dele aquela convicção, aquela beleza que ele traz para mim, quando fala comigo, brilhando os olhos. Mas, para nós, é muito interessante fazer a nossa avaliação, os nossos estudos, indo mais além daquilo mesmo que essas pessoas, com as suas possibilidades, elas vão encontrando, pelo menos, o sentido espiritual através da palavra que vem do alto, né? Pelos homens e para os homens. Então, a gente vai verificar uma coisa, quer dizer, uma lição que está contida na Revista Espírita, que é um jornal de estudos psicológicos do ano de 1869, do mês de março. E essa Revista Espírita vai trazer uma dissertação espiritual do espírito Halevy. E aí ele vai falar sobre a mediunidade e a inspiração. É exatamente essa que eu procurei estudar, o trabalho do espírito Emmanuel, para que a gente pudesse verificar em nós o que é que o espírito diz e vai dizer para a gente com essa mediunidade e a inspiração. Então, o Espírito, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que as suas formas variadas ao infinito, e que, de fato, gente, realmente é uma forma infinita. O senhor Allan Kardec, ele vai deixar para nós uma relação de faculdades, e a mediunidade, ela é trabalhada. Chega a mais de 80 faculdades, e a gente, muitas vezes, não se dá conta para isso. E é verdade. Então, a mediunidade abarca a humanidade inteira, como um feixe ao qual ninguém poderá escapar. Cada um estando em contato diário, saiba-o ou não, queira-o ou se revolte com as inteligências livres, não há um homem que possa dizer, não fui, não sou ou não serei médium. Sob a forma intuitiva, modo de comunicação ao qual vulgarmente se deu o nome de voz da consciência, observem bem isso. Às vezes nós dizemos, foi uma intuição, eu recebi uma intuição, aí nós ficamos muitas vezes à mercê de alguma inspiração para dizer que a intuição esteve presente e nós falamos alguma coisa tão bonita, tão bela, e às vezes até mesmo na ajuda de alguma busca material. Então, eu particularmente, na minha experiência, tenho vivenciado isto com relação à intuição, e eu sempre tive a certeza que essa intuição em nós é um modo de comunicação que os espíritos nos inspiram para que a gente vá ao cerne das nossas questões, dos nossos problemas, mesmo quando nós não estejamos reunidos mediunicamente. Então, esse modo
de comunicação, ao que o vulgo poderia chamar de voz da consciência, então a gente vai pensar numa coisa muito interessante, dizendo que cada um está em relação com várias influências espirituais, que aconselham num ou no outro sentido, e muitas vezes, simultaneamente, o bem puro, absoluto. Acomodações com interesse, o mal em toda a sua nudez. Isso é que o Espírito Hallevi, ele vai trazer para nós, dizendo exatamente muito ampla, assim como o Espírito Emmanuel trouxe a sua mensagem, e a gente vai verificar que é assim mesmo. É dessa forma como nós vamos trabalhando, através de inspirações, quando estamos livres de um ponto mediúnico, como a gente faz na nossa casa espírita, né? Então, ele vai dizer ainda uma coisa muito interessante, que o homem evoca essas vozes, ou seja, essas vozes da inspiração, aquilo que vem de dentro de cada um da gente, e elas respondem ao seu apelo. E ele escolhe, mas escolhe entre essas diversas inspirações e o seu próprio sentimento. E é verdade, gente. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós estávamos aqui no Consolador, algumas semanas atrás, e a nossa irmã Célia, que é a responsável pelo Evangelho antes dos nossos trabalhos de cura e de alívio, então ela fez uma pergunta ao grupo que estava ali, perguntando o que era a vida. Então, cada um deu a sua opinião, mas algumas pessoas se concentraram em dizer que a vida somos nós mesmos, não é? E então, alguém disse, inspirado, que a vida, pelo menos, é tudo quanto aquilo nós buscamos. Nós buscamos a vida pela inspiração quando, por exemplo, nós estamos buscando passear, quando nós precisamos fazer melhoras na nossa alimentação, quando nós procuramos uma roupa melhor para vestir, isso quando vamos comprar, quando nós fazemos as nossas seleções diárias, seja qual for a inspiração que nos venha para fazer essa seleção, então, ou seja, tudo está instalado em torno da vida, em torno da minha vida, em torno da vida da Marília, em torno da vida do Joel, ou seja, em torno de todos nós. A vida nos inspira a fazer com que tudo realmente se volte para nós, a nosso favor, e especialmente a mediunidade, que ela vem ao nosso encontro, nos facilitando o entendimento com a vida, não importa como. Então, esse momento é muito interessante a gente ver como as coisas se fazem conosco. Então, os inspiradores, os espíritos, eles são os nossos amigos invisíveis. E esses mesmos amigos invisíveis, eles podem ser aqueles amigos familiares, os que já estão desencarnados, são os espíritos simpáticos, e que de fato nós temos muitos, são aqueles que estão mais ao nosso lado, que são os nossos guias espirituais, que estão diariamente procurando nos facilitar a vida, no dia a dia, a cada momento, a cada instante, quando começamos a nos desequilibrar. Então, ele vai dizer, para encerrar o pensamento do Hallevi, ele vai dizer que, como os amigos da Terra, ou seja, esses amigos invisíveis, eles são sérios ou volúveis, interesseiros ou verdadeiramente guiados pela afeição. Então, são muitos espíritos, como o ensinamento doutrinário vai dizer, que nós estamos envoltos por uma pleiade de espíritos voltados para as nossas necessidades. E, às vezes, nós não damos conta. Uma vez, um amigo aqui muito voltado para os grupos espíritas aqui de Feira de Santana, então nós estávamos conversando a respeito sobre a influência que os espíritos exercem em nossa vida. E aí, então, nós reportamos aquela resposta dada pelos espíritos a Kardec, que eles
interferem em nossa vida muito mais do que nós possamos imaginar. E isso é verdade. Às vezes nós estamos na nossa casa, nós estamos na casa do vizinho, estamos saindo para uma praia, estamos saindo para um hospital visitar alguém necessitado. No meio do caminho, nós começamos a receber influências de amigos bons e muitas vezes dos espíritos que cuidam daquele paciente, porque cada um de nós acabamos nos ligando mentalmente uns com os outros para que, na verdade, as coisas espirituais aconteçam de forma mais simples possível. E o Espírito Emmanuel, ele vai sempre estar nos lembrando a respeito da nossa posição na vida, mesmo que seja a vida material. Nós somos também uma boa parte espirituais, todos nós. A gente pensa que a vida aqui na Terra, as experimentações, nosso modo de viver, a nossa forma de escolha, mesmo que seja ela material, mas nós estamos sempre sendo inspirados, sempre inspirados quando estamos buscando caminhos outros. Quando a gente começa a desviar um pouquinho, sempre vem aquela voz íntima que nos adverte, que nos alerta, que nos inspiram para que as coisas elas realmente sejam cada vez mais melhores. E muitas vezes saímos admirados, como, por exemplo, quando no Consolador nós temos, por exemplo, nos dias de palestras, poucas pessoas para o trabalho dos passes, até nisto os espíritos que estão dirigindo aquela nossa reunião, daquela noite de palestra, as coisas são diferentes. Quando a plateia é muito grande, é incrível como muitos médiuns passistas eles aparecem como do nada, e todos do Consolador. E às vezes médiuns, até mesmo de outros centros espíritas, vão estar ali dizendo que estão somente nos visitando. Mas eles, quando chegam e nós conhecemos, então nós convidamos eles também para nos auxiliar quando a plateia, quando as pessoas que comparecem às palestras, elas são de um número muito grande. E aí, então, o que é que nós vamos verificar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, quanto à mediunidade? Então, ali, Kardec vai dizer, vai receber do Espírito de Verdade, dizendo que a mediunidade, gente, é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E o que é isso, santamente e religiosamente? Exatamente com a pureza dos nossos pensamentos, a pureza dos nossos corações, a forma como nós poderíamos fazer, e eu tenho certeza que todos nós podemos, fazer o melhor por nós, pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, pela espiritualidade, para o Cristo, para Deus, para fazer como diz Kardec, para que o mundo seja cada vez mais melhor. Então, aí, carregamos em nossas mãos uma fortuna, carregamos em nossa mente, nas nossas lembranças, essa fortuna que nós podemos chamar dos nossos dons espirituais, que é a mediunidade. Nós sabemos que a própria mediunidade não é um dom, como a gente, muitas vezes, assim, se vai falando para um ou para outro, não é? Mas ela, como sendo faculdade, ela é estímulo para o espírito. Ela é aquela fonte de serviço espiritual para junto da mediunidade, da humanidade que sofre, não é? E às vezes a gente não consegue conciliar uma coisa com a outra, mas quando chega o momento de trabalhar, entrar em serviço, então a gente começa a verificar que estamos no caminho certo. Já o Espírito George, na Revista Espírita de maio de 1865, ele vai dizer uma coisa maravilhosa com relação ao estudo sobre a mediunidade. O Espírito George vai dizer o seguinte: não é uma exceção nem um favor. Faz parte do grande conjunto humano e, como tal, está sujeita às variações físicas e às desigualdades morais.
ela sofre o dualismo terrível do instinto e da inteligência. Então, a gente verifica em nós como ainda nós precisamos nos melhorar, estarmos atentos a esse serviço grandioso do Espírito que serve a essa humanidade através de qualquer um de nós, como serve em mim, como serve em Joel, como serve em Adalberto, como serve em qualquer um de nós para as coisas boas da vida, não é? Assim como uma avó, por exemplo, que é muito mais sensível, muito mais madura, junto a um neto ou a uma neta, então, em relação à mãe menos experimentada na vida, então a avó, ela chega junto com mais precisão, ela sente com mais precisão em função da sua maturidade, da sua experiência. Assim também, gente, somos nós diante do tempo em que estamos servindo ao povo, servindo essa gente aqui de Deus com a nossa faculdade mediúnica. Então, se o Espírito George vai estar dizendo isto para nós, sobre um estudo sobre a mediunidade, então é necessário que a gente invista, porque é um investimento, tudo é investimento. Quando nós estivermos, muitas vezes, um pouquinho, um instantinho desocupado, porque a gente fica, não é? Uns 10 minutos, uns 15 minutos, e muitas vezes, antes de dormir, a gente faz um estudo como esse, de 10, 15 minutos, e a gente verifica no sono como ele fica mais suave, mais leve. E muitas vezes nós temos um sonho, ou seja, aquele desprendimento da nossa alma, quando nos vemos dando passo nas pessoas, fazendo atendimento fraterno, fazendo palestras, e é incrível quando nós nos mobilizamos buscando alguma coisa de 10 a 15 minutos antes do nosso sono, não é? Já no livro dos médiuns, na segunda parte das manifestações espíritas, que é o capítulo 20 do livro dos médiuns, então tem um assunto muito interessante que ele vai falar sobre a influência moral do médium. E aqui é um capítulo que ele traz para nós muitas questões. São questões diversas a respeito dessa faculdade, da mediunidade, como ela vem até nós, como é que nós vamos buscar essa mediunidade, como é que nós vamos participar do festejo de Deus para com o povo aqui da Terra, através da mediunidade, como é que nós somos orientados, auxiliados, inspirados pela mediunidade. Então, o Espírito Erástico, ele vai dizer que todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Eu vou dizer uma coisa da minha experiência. Quando eu estou entrando em serviço no centro espírita, pode ser nos passes, pode ser numa palestra, pode ser numa psicofonia, pode ser nos passes de cura ou de alívio, eu sempre converso com Deus. Senhor, eis-me aqui, enche-me de virtudes dentro dos teus planos para com a minha disposição de serviço em relação àquele que me aguarda em teu nome. Então, essa é uma oração muito breve que eu sempre faço, que eu procuro realmente fazer em detrimento do trabalho que eu faço. Então, eu vejo que eu me sinto muito bem, eu me sinto fortalecido, cheio de força dessa esperança. E aí ele vai dizer que, pois que os homens há privados dela, né? Só para voltar dizendo que todas as faculdades são favores pelas quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados dela, não é? Ou seja, nem todos os homens têm essa disponibilidade de recorrer à mediunidade, porque muitas vezes ela está fragilizada ainda. Vai surgir, vai fluir, vai aparecer, chega o momento da sua eclosão. Então, ela se junta a nós e esse grupo, ele cresce em favor de todos aqueles que, de fato, aguardam o nosso serviço e, principalmente, a espiritualidade que conta cada vez mais que esse grupo cresça através de corações de boa vontade.
Então, ele vai dizer que poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. Mas isso é normal, gente. É normal. Muitas vezes a gente questiona isso. A gente vê médiuns fraquejarem por todos os lados. Eu vou lhe dizer uma coisa. Naquela época, quando o Senhor João de Deus, lá em Goiás, lá em Goiânia, aliás, quando ele passou por aquele momento, e eu, quando estive lá em Goiás, eu conheci o trabalho dele, mas olha, vocês não sabem como eu sofri. Vendo um homem daquele, mas que por trás da mediunidade, por trás dos serviços que ele fazia, ainda havia um momento frágil, e que nós não devemos nunca voltar os nossos olhares comprometendo, julgando, porque um dia ele volta a ser um médium melhor. Então, as fraquezas que surgem à frente de um médium é para que ele, na verdade, comece a vigiar, como Jesus falou, vigiai e orai, para não cairdes em tentações. E todos nós estamos sujeitos. Qualquer serviço na vida, nós estamos sujeitos a essas tentações. Então, o mesmo se dá com a mediunidade. Então, se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras. E isso é verdade. Quando a gente se envolve, quando a gente mergulha na mediunidade e a gente passa por alguns momentos de vigilância, vocês podem observar, a gente sofre, a gente cai, a gente quer existir, a gente quer dizer não para a gente mesmo, a gente passa um tempo sem o exercício daquela mediunidade, deixando esquecida a faculdade, mas parece que quando a gente volta mais fortalecido. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Observemos Jesus, quando ele estava no horto, no Getsemane, no horto. Então, ele conversava com Deus para que aquela grande prova por qual ele iria passar, ele dizia ao Senhor, o nosso Pai, o nosso Criador, Pai, afasta de mim esse cálice. É um cálice amargo, que muitos de nós provamos, mas não sabemos muitas vezes como sair daquela complicação. E são provas, não? São provas. Então, o Espírito vai dizer uma coisa muito interessante, dizendo que pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Absolutamente não. A gente ouviu de Jesus uma coisa importantíssima, verificando quando o Cristo disse que Deus, ele se aproveita da multidão dos nossos pecados e vai ao encontro deles e vai nos fortalecer. Quando o amor reaparece, aquilo que era pecado é coberto por esse amor em nós mesmos, não é? E o amor nós muitas vezes perdemos algum dia, porque muitas vezes fomos, algumas vezes, caminhando distraídos, e ela se perde realmente. Então, aquele amor que nós um dia aplicamos pelas nossas faculdades mediúnicas aqui e ali, ele foi amor construído. E que Deus, para Deus, isso não é esquecido para ele. Quando nós caímos, aquele amor que distribuímos para tantas pessoas, seja numa palestra, seja no atendimento fraterno, seja num passe de cura, seja numa orientação, seja o que for, gente, é amor construído. Mas é dele que Deus se serve para nos levantar. E ele manda espíritos aos nossos ouvidos, dizendo, vai, levanta-te, faz aí a tua parte, eu espero por você. E muitas vezes vem os sonhos, a gente chora, a gente quer desistir, mas os bons espíritos, em nome de Deus, vai sempre nos inspirando para que a gente volte ao serviço. Então, ao contrário, multiplicam-se no caminho que eles percorrem. E isso é muita verdade. A gente não sabe por que isso está acontecendo. A gente faz o bem aqui, faz o bem ali, mas olha, muitas vezes vem cada inspiração ruins. E a gente fica pensando, meu Deus, por que isso está acontecendo? Livra-me desse problema, porque eu não tenho força para sair dessa. Então,
põe-nos nas mãos deles. Ou seja, os problemas estão, cabe-lhes aproveitá-los. E aí, para encerrar aqui essa nossa parte, o Espírito vai dizer para nós que Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Claro que sim. Então, Erasto vai trazer para nós essa lembrança do Judas que ele fez, não é? Então, será que esse Judas foi abandonado por Deus desde 2000 anos até hoje? Absolutamente. O Judas não é mais aquele daquela época. Ele, na verdade, pôde se superar dentro da sua fragilidade, e é assim em todos nós. Então, Deus permitiu que Judas tivesse esse dom para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que o praticou. Como é que é isso? Então, aquele mal que a pessoa faz, ela se torna para nós alguma coisa venenosa que a gente realmente precisa deixar para lá, se tornando odiosa, como diz o Espírito Elástico. Então, gente, muitas vezes nós passamos por algumas situações que a gente se pergunta, se questiona com relação aos nossos pendores, aos nossos acertos, as nossas possibilidades de entendimento com relação à vida que se faz, diante de nós, todos os instantes, e até mesmo quando estamos desprendidos no momento do sono, pelo processo das forças sonambúlicas, né? Quando a gente se despreende do corpo físico, aquele processo que a gente chama de sonho, e sonhamos, entre aspas, assim, diante de poucas pessoas ou de uma multidão, fazendo com que o processo, até mesmo no sono, quando nós estamos dormindo, assim mesmo estamos a serviço de Deus pela nossa mediunidade. Porque assim como Chico Xavier, quantos momentos ele precisou sair do corpo para o exercício da mediunidade? E existe a mediunidade sonambúlica, que Kardec vai ensinar, vai mostrar no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, para a gente verificar como é que funciona isto. Também vai nos mostrar essa mediunidade sonambúlica na Revista Espírita, vai nos mostrar no livro A Gênese, no capítulo 14, vai nos mostrar também no livro dos Médiuns, ou seja, nós temos muitas informações para saber essa mediunidade em serviço quando nós estamos dormindo, que é outra particularidade da alma, né, que é o espírito encarnado. Então, nós estamos chegando às 8 horas e 40 minutos do nosso trabalho. Eu gostaria de ouvir vocês, para a gente conversar um pouquinho, até o momento quando o Adalberto dizer, tá bom, gente, vamos encerrar por aqui, fazer... Hã? Vamos para casa. Isabel está dizendo assim, que Adalberto vai dizer, vamos para casa. Eu sei que Adalberto não faz isso, porque o Adalberto gosta muito de estar conosco, né, Adalberto? Pois bem, então vamos abrir aí o nosso coração, os nossos diálogos. O que é que vocês têm para a gente conversar hoje? Não é, Silvia? Não é, dona Darcy? O que é que a gente tem hoje? A Maria também, né? Eu tenho certeza, a Dirce, que é a filha da Darcy. A gente sabe muitas coisas que temos guardados para conversar, não é, Darcy? Então, vamos lá. Né? Tem o Joel, um grande amigo que eu conheci pessoalmente, não é? Eu digo a você, viu, Joel, que quando eu vi você naquele domingo de manhã, eu parecia que já conhecia você há muito tempo. Aconteceu comigo também, quando aquele abraço foi um negócio sério, rapaz. Uma troca de energia ali, formidável, viu? Foi. Eu fiquei tão feliz, você não imagina. Pois é. Pois bem, Adalberto, está aí a administração do nosso trabalho de hoje, você vai conduzindo, o Joel, a Darcy. Vamos conversar um pouquinho. O que vocês acharam da proposta de hoje, quando o tema foi mediunidade, e essas palavras do Espírito Emmanuel, aquilo que eu trouxe para a gente também refletir, o que a gente pode perguntar, né? Vamos em frente? Ô, seu Luiz, eu só tenho...
Pode falar, Dância, pode falar. Eu tenho que dar os parabéns para o senhor, maravilhosa explanação. E principalmente agora, num momento tão cruciante, que está esse sinal vermelho aí, ligado aí, no momento da regeneração do nosso país, os cuidados, sinal vermelho, por quê? Porque os cuidados que as casas espíritas, que os trabalhadores, as pessoas que trabalha em prol de tudo e de todos, com todo amor, todos carinho, estão sendo impiedosamente atacados de todo jeito, mas com a ajuda de Deus, nosso Mestre Jesus, Mãe Maria, jamais eles vão conseguir. Jamais a sombra vai apagar a luz. O bem sempre vence. É dar a mão, cada um, nesse momento do sinal vermelho, que o sinal está aí, dar a mão, cada um, e não esmorecer, e não deixar tentação nenhuma, sombra nenhuma bater. Nenhum de nossos irmãos. Vamos ser fortes, meus irmãos. Vamos seguir em frente. Vamos fazer o melhor pelo melhor. Como já disse, o bem vence, vai vencer. Muito bem, dona Darcy. A gente vê esse momento como aquele instante final do corredor, como a São Silvestre, por exemplo. Então, tem aqueles que têm uma medida para a corrida. Tem uns que correm até somente 2 quilômetros, tem outros que correm somente 10 quilômetros, mas tem aqueles outros que correm 40. Mas todos cansam. E quando chega já no finalzinho da corrida, a gente começa a observar um cansaço, mas uma voz interior vai dizendo para cada um daqueles corredores: levanta-te, termina a tua jornada, faz isto. Assim também acontece com todos os espíritas, mas não somente com os espíritas. Acontece com os evangélicos, com os católicos, com os nossos irmãos de Umbanda, não é? Com os nossos irmãos de todas as religiões do planeta, que está passando por uma prova muito difícil. E aí, por isso que, na verdade, um coração mais brando, para poder se ouvir e conversar com Deus, muitas vezes dizer assim: Senhor, fortalece-me, e fortalece os meus irmãos, porque isso está acontecendo. Aí eu me lembro de uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que ela fazia um grande bem para os povos do Himalaia. E então, quando ela juntou alimento, quando ela juntou roupas, calçados, e uma tropa de burros foi colocado à sua disposição para levar tudo aquilo numa montanha, além das montanhas. E aí, então, na travessia de uma ponte, veio uma forte tempestade, como sempre acontece por aquelas bandas. E quando a irmã, a Madre Teresa de Calcutá, estava passando pela ponte de madeira, veio a torrente de água e levou tudo, inclusive a Madre Teresa de Calcutá, acabou caindo no rio caudaloso, estava muito forte. Então ela ali começou a pensar, medo de morrer, via os alimentos, as roupas boiando pelas ondas que estavam fortes demais, quando ela começa a chamar por Jesus. E aí então ela, com aquela voz dela fraquinha, fininha, mesmo assim, ela gritava: Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Senhor, onde estás? De repente, uma voz veio assim, entre o sol e as nuvens que estavam ali. Jesus pergunta: Teresa, por que me chamas? E aí ela diz: Senhor, não vês que estamos todos sofrendo? Todo o meu esforço para juntar esse alimento, essas roupas, para aquele povo que sofre. Por favor, Senhor, ajuda-me. E aí então ele disse: Teresa, o que queres mais? Ela disse: Senhor, eu quero te perguntar por que nós sofremos. Porque quando fazemos tudo em teu nome. E aí Jesus disse: Teresa, todos aqueles que me seguem sofrem. Então nós precisamos entender, Darcy, que cada um de nós espíritas temos os nossos momentos de sofrimento. Esse momento de sofrimento
é uma espécie de força que nós precisamos ter em nós nos momentos, muitas vezes, difíceis, pensando que a vida vai se extinguir. É por isso que nós precisamos estar sempre atentos e em oração para que esse momento, quando você falou, ela possa ser superada. E com certeza nós vamos superar. Com certeza. Os problemas são muitos, é verdade, sim. São muitos, né? A Silvia Rocha levantou a mão. Vamos lá, Silvia. Pegando um ganchinho aí na fala de manhã sobre o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo no Brasil, e também sobre essa história de Madre Teresa de Calcutá, eu vejo que nós, enquanto religiosos, enquanto cristãos, independente de qualquer que seja a religião, qualquer que seja a doutrina que a pessoa segue, não importa, porque o Deus é o mesmo, desde que faça a coisa correta. Eu acho que nós não podemos perder jamais 3 coisas: a fé, a caridade e o amor. Aí, eu voltando aí a essa história de Madre Teresa de Calcutá, apesar dela estar sendo levada pelas enxurradas, pelas correntezas, tudo aquilo que ela havia conseguido para poder saciar a fome, o frio, a sede de muitos estava sendo levado. No entanto, ela não desesperou, a fé dela não foi embora. Pelo contrário, ela agarrou na fé para ela poder sair, para ela poder conseguir um sustento, uma força, um alicerce. E assim, a gente é testado o tempo todo. O tempo todo a gente passa por provações. E aí é justamente para ver onde que está a nossa fé. Será que nós realmente temos essa fé quando a gente sente igual o que aconteceu em São Paulo, no litoral leste de São Paulo? Esse intemperismo, uma coisa que vem da natureza sem estar esperando, muitas vidas foram levadas. Aí as pessoas podem falar, onde é que está Deus nesse momento? Então, assim, Deus está presente em tudo. Então, tudo isso faz com que a gente pare para pensar, pare para refletir e ver que Deus está acima de tudo e de qualquer coisa. Isso aí vem como ensinamento para nós mesmos, para a gente poder aprender, para a gente poder orar e vigiar, como o Luiz falou, o tempo todo nós necessitamos. Uma coisa que a humanidade está deixando de fazer é agradecer. A humanidade só sabe pedir, pedir, lamentar, lamentar e esquece que tem um ser superior que rege tudo, que tudo passa por ele. Nada é... E que nós estamos aqui e somos ingratos o tempo todo. A gente esquece de agradecer pelo dia, pelo alimento. A gente só lembra de Deus na hora que a gente vê uma casa sendo... um morro indo embora, levando as casas e muitas vidas. Desceu, o morro desce, né? Justamente, aí a gente pergunta, por que Deus faz isso? Deus não faz nada. Tudo isso é consequência das nossas próprias atitudes. E assim, nós temos que, o tempo todo aconteceu, mas muitas coisas boas aconteceram diante daquilo ali. A gente vê o quanto que a humanidade ainda é capaz, ainda ama o outro, o seu próximo. Quando acontece qualquer coisa ruim, de imediato, grupos e mais grupos se reúnem para poder ajudar quem precisa. Então, eu vejo assim, essa mancha vermelha, como a Manha falou, vem como uma advertência para que o ser humano se torne mais humano, para que o ser humano tenha mais amor pelo próximo, para que o ser humano busque a Deus o tempo todo e agradeça, principalmente agradecer, porque está faltando hoje a gratidão com relação a tudo. Aí tem uma história, vou ser rapidinho, vê se o Adalberto.
Tem uma história de um pássaro. Eu acho que era, eu não lembro direitinho, não. Parece que era um pássaro. Que ele vivia, ele não conseguia voar, não conseguia cantar, não conseguia. Era tipo um pássaro deficiente. Que vivia no cantinho só resmungando, resmungando, aí um outro pássaro que vivia voando para todo lado, sempre passava, via aquele pássaro ali encostadinho naquele mesmo lugar, na mesmice da vida dele. Aí o que voava para todo canto perguntou para Deus, falou, Deus, por que aquele pássaro sofre tanto? Por que ele vive desse jeito? Aí Deus falou assim, aí Deus respondeu, porque ele só faz resmungar, ele não agradece pelas coisas que ele tem. Apesar dele estar ali no chão, não lhe falta nada. Aí o outro pássaro voltou e falou, em vez de você ficar resmungando, passe a agradecer. Aí, a partir do momento que esse pássaro passou a agradecer por tudo, ele viu a belíssima natureza que ele tinha em volta dele, ele viu a fartura de alimento que ele tinha em volta dele, ele viu a quantidade de amigos que ele tinha em prol dele para ajudá-lo o tempo todo. Então, assim, a gente tem o hábito de reclamar pelo que nos falta e não agradecer pelo que nós temos e que Deus não nos cobra por ela. Pelo contrário, ele nos deu simplesmente para a gente cuidar e a gente muitas vezes não faz a nossa vida besteira e depois não quer arcar com as consequências. Então, são 3 palavrinhas básicas que eu penso diante de tudo isso. Fé, caridade e amor. Parei. Muito bem. É disto que nós devemos nos apropriar. O exercício diário é exatamente o exercício das nossas inspirações. Às vezes nós estamos, Silvia, caminhando desatentos, como que desligados, como se aquela luz de dentro da gente, ela também se desliga. Então, aqui dentro da gente fica tudo apagado. Então, quando a gente está andando apagado, desligado, a gente, na verdade, fica distraído, não é? Distraído. Mas uma pessoa distraída, ela não vai conseguir se inspirar. Pode observar que, às vezes, quando alguém está distraído, de repente ela desperta de sopetão. E aí ela diz, meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. Eu achei que eu estou esquecido de fazer meus trabalhos, minhas atividades, ela desperta e vai ao encontro da responsabilidade. E aí é assim, não é? A gente vê os problemas dos crimes, das guerras, de tantas situações no nosso meio, mas, por incrível que pareça, mesmo aqueles que cometem crimes, quando eles são feridos, o que eles querem? Saúde. Aquele crime e a vontade de ter saúde o conduz a Deus. O conduz a Deus. Vez por outra, eu estou fazendo visitações nos hospitais, né? E eu vejo gente de todo jeito. De todo jeito. Aqui mesmo no Cléris de Andrade, aqui em Feira de Santana, que é um hospital muito grande, mas é muito grande mesmo. Né? É um hospital com mais de 300 leitos. Tem uma área lá que se chama Sala Roxa. São aqueles que chegam atropelados, baleados. É assim mesmo. Quando você passa por aquela Sala Roxa, é tanta gente espalhada pelos corredores. Mas quando eles olham para o nosso olhar, eles pensam que somos pastores. É verdade, pastores de igreja evangélica. E aí, então, as pessoas levantam a mão com aquela sensação de como que se a morte estivesse chegando e eles pedem por uma oração. Não tem um que rejeite uma oração. Não tem um no Hospital Cléris de Andrade, nesses mais de 300 leitos, todos ocupados, e ainda os excedentes que ficam espalhados no corredor. Todos buscam por saúde. E é verdade.
Então, essa saúde, quando ela foi ferida, então é aquela oportunidade de encontrar Deus. Por isso que aquele que tem essa esperança, como você falou, nas palavras de Dona Darcy, é Darcy ou Darcy? É Darcy, não é? Darcy. Darcy, como a Dona Darcy falou, então isso nos coloca à frente do serviço, não é? Para levar uma palavra amiga, para estender as nossas mãos nos momentos dos passes magnéticos sobre aquelas pessoas, que funciona, viu, gente? E funciona, que é essa fé. Que é essa fé. Então, quer dizer, temos muito a fazer, muito a trabalhar, tá? Chega o momento, chega a hora, e nós somos convidados. É por aí que nós temos que fazer. Pronto. Alberto? É um tema muito importante, porque a mediunidade não é conhecida por todos como nós conhecemos. Então, todos nós somos médios. Aí agora precisamos saber realmente o que é a mediunidade. E assim é que vamos estudando e tentando compreender esse caminho. Porque sempre dizemos exatamente isso, que a gente sofre e tal, mas tudo que passamos é para o burilamento. É sair do mundo velho para entrar no mundo novo. E a maior dificuldade que o ser humano tem é exatamente deixar aqueles artigos, aquelas coisas que a gente traz dentro de nós para mudar, dá trabalho. Mas, pouco a pouco, a gente vai mudando. Vai mudando. E aí vai compreendendo. Por isso, Adalberto, que a reencarnação é preciosa. O Adalberto, a Darcy, ela levantou a mão, dá tempo ainda? Dá. Tem mais alguns minutos aí. Por favor, Disse Ribeiro, agora é Disse. Por favor. Então, Luiz, eu queria falar para você e esse outro nosso irmão aí, que vocês falaram que se conheceram e se abraçaram, né? Quando um falou assim, muito prazer, a alma falou assim, que saudade. Foi por isso que vocês sentiram aquela energia, porque isso acontece, né? Quando a gente conhece pessoa, que a pessoa fala, muito prazer, quando a gente abraça assim, a alma fala que saudade, né? Porque a gente sabe que as pessoas que a gente conhece são pessoas que a gente já teve contato, né, em outras reencarnações. Eu vejo assim, e isso acontece muito comigo, assim, porque a gente está sempre conhecendo gente novas, né? Então, e sobre o pássaro que a Silvia falou, eu achei assim interessante, porque, gente, se você separar o pássaro, as aves, elas não confiam no galho, ela confia nas asas dela. E é assim que nós deveríamos ser, que temos que ser também. Confiar em Deus e confiar em nós, né? Isso, assim, e tem uma coisa também. Às vezes a gente tem, hoje mesmo eu tive que resolver um problema, sim, e a coisa que eu pedi mais para Deus foi, Senhor, coloca paciência nas minhas palavras. Porque muitas vezes você vai, assim, resolver algum problema, né, com alguém, e aí as palavras saem ásperas, né? Ela sai violenta. Então, o que eu mais pedi foi, Senhor, a paciência nas palavras. Porque muitas vezes a gente pode resolver com palavras e as pessoas chegam à violência, chegam a virar a cara para outra de mal. Então, são coisas que a gente tem que pedir, mas a gente tem que trabalhar em nós. Porque nós somos o instrumento de nós. Às vezes as pessoas falam assim, chega e pede para Deus, né? Ai, Senhor, me ajuda. Gente, Deus ajuda, mas e a gente vai ficar aqui esperando cair do céu? Não, vamos correr atrás. Vamos fazer por nós, porque a gente sabe que Deus realmente não nos desampara. E assim, uma coisa que eu aprendi assim com a doutrina foi assim, gente, se policiar, sim, sabe, nas palavras, nos gestos, né? Hoje quem me vê, né, assim, falando assim mais tranquilamente, nem sempre foi assim, não, gente.
sabe? Eu sempre fui aquela pessoa, sabe, que no 220 saía nos finalmente e não conseguia colocar paciência nas palavras. Então, a doutrina tem essa fascinação, né, de ela nos modificar, porque a religião, a doutrina, se ela não modificar a gente está na doutrina errada, a gente está na religião errada. Nós temos que ser diferente. Quando as pessoas olharem para nós, que a gente fala, sou espírita, às vezes as pessoas já veem aquela macumbeira, tem pessoas ainda que pensam isso, né? Mas ela tem que ver o bom que existe em nós, o que nós aprendemos, né, com a doutrina, sabe? Nossos gestos falam muito de nós, né? A nossa fala muito de nós. Então é isso que a gente aprende, é isso que eu estou aprendendo na doutrina, né? Porque nem sempre foi assim, não, gente. E assim, sobre os espíritos ter acesso a gente, hoje mesmo eu terminei um livro, né? Não era de estudo, não, gente. Mas é um livro bem explicativo, né? E se falava sobre isso, né? Que eles têm acesso a gente, mas a gente que abre, né? A gente que abre aquele caminho, aquela porta para ele. Então ele vem, ele dá pensamentos, ele vícios, né? Ele consegue, mas quando a gente também fecha, aí ele bate na porta, ele não consegue, a porta não se abre. Então é isso que nós temos que nos policiar, sim. É isso que a doutrina, para mim, ela ensina, sim, sabe? Ela me ensina a amar a vida. Eu amo a vida de verdade, né? Até outro dia mesmo, assim, uma coisa que eu estava assim, até estava falando com a minha filha, eu falei, eu queria tanto assim, né? Assim, de manhã, sabe? Já ter aquele café pronto, sabe? Aquele pão com manteiga na chapa, né? Aí ela falou assim, mãe, mas... eu falei, não, eu faço todos os dias, mas eu fiquei pensando, e tem pessoas que não podem fazer. Mas eu falei, queria para, sabe, tipo de um agrado, né? Porque todo dia a gente eu tenho que levantar, fazer meu café, essas coisas assim, né? Aí eu falei, mas que bom, né? Que eu posso levantar, ir lá fazer meu café, passar minha manteiga no pão. Então, são isso que a gente tem que agradecer, sim, gente. A gente tem que agradecer, porque tem muitas pessoas que muitas vezes não podem tomar um copo de água, né? E a gente está sempre aqui na dieta, né? Não posso comer isso, o colesterol está alto e assim. Então é isso que a gente tem que agradecer a Deus, sim. E a minha conversa com Deus sempre é assim, Senhor, se as minhas palavras falharem, não ouça elas, ouça o meu coração, porque o coração realmente ele fala o que a pessoa sente. E é isso. Pois é isso, muito bem. Então, gente, para encerrar o nosso trabalho por hoje, só mesmo deixando um fiozinho da alma do nosso trabalho de hoje, lembrar o Espírito Emmanuel com relação ao tema de hoje, mediunidade. Então, sintetizando tudo, ele vai dizer que existe médium por toda parte. E a infinitude de toda a mediunidade, de todas as forças, elas estão entre nós. Nos servindo de alento, de força para continuar, assim como a disse, falou mesmo, não é? Observar isto, e muitas vezes disse, um espírito amigo, simpático a você, vai te mostrar exatamente como é que está o mundo lá fora, não é? Para também a Darcy, a Silvia, a todos nós, a todas as pessoas que estão aqui presentes, a mim, quando a gente está vendo uma televisão e vem aquelas notícias tristes, eu também fico muito sentido com aquelas notícias. Fico sentido. Como está muito longe, por exemplo, mas também eu sei que aqui muito perto de mim tem alguém que precisa. Do mesmo jeito. Deus não nos deixa sem serviço. Absolutamente. Seja diante de um estranho, diante de uma família, de um familiar, diante de um vizinho. São oportunidades que todos nós temos para que a mediunidade ela entre em serviço. É isso que Deus nos faz. Então, parabéns disso pela sua exposição, a Silva, muito bom a metáfora do pássaro que você trouxe para nós, e que isso é importante. Todos os dias há alguma coisa dessa nos inspirando para sair
daquela situação fechada que há dentro da gente. Então, parabéns a todos vocês. Né? Agradeço a presença de todos vocês, desse trabalho de hoje, não é? E, Adalberto, vamos com sua palavra. Eu acredito que Joel queira falar alguma coisa. Não? Não, estou ouvindo. É a área do espiritismo que eu mais tenho afinidade, assim, é com a mediunidade. Apesar de não ser um médium ostensivo, de ter as minhas dificuldades, porque eu sou um médium muito consciente. E aí as dúvidas sempre existem no médium consciente. Será que é meu? Será que é do filho? Aí eu sempre estou nessa dúvida aí, mas sempre trabalhando, sempre me colocando à disposição da espiritualidade em qualquer momento. Eu não enjeito trabalho. Muito bem. Chegou o trabalho para mim, eu estou servindo. Eu digo, eu não sei até que ponto eu estou sendo útil, mas eu estou me colocando à disposição. Muito bom, ótimo, excelente. Então, mais alguém desejou falar alguma coisa? Tem mais 30 segundos. Será que... Se não tiver, eu peço para a Luiz fazer a prova final da doutrinária da noite de hoje. Muito bem. Então, lembrando nas palavras dos mais velhos, Dona Darcy hoje, lembrando sobre o que ela disse, o que a Silvia falou sobre fé, esperança e caridade, que esse é o nosso objetivo de vida, uma vida de equilíbrio, uma vida de paz, uma vida de reflexão, e caminhando sobre essas palavras todos os dias. Então vamos orar, fechar os nossos olhos, mentalizar a vida, mentalizar a nós mesmos diante dos serviços que são chamados, como na palavra do nosso irmão Joel, que ele está ali presente. É só chamar. E Deus nos chama. E da nossa parte dizendo assim: obrigado, meu Deus, obrigado, nosso Pai, pelas oportunidades recebidas todos os dias, e que nós fazemos o que devemos fazer de acordo com as nossas possibilidades e conhecimento. Mesmo assim, Senhor, nós te agradecemos por todas as nossas oportunidades recebidas, porque é a forma de mostrar um pouco da nossa parte no serviço do bem. Só te pedimos humildemente que não nos deixes cair quando estivermos desorientados, distraídos, mas anima-nos, mostra-nos os caminhos, inspirando-nos por um amigo espiritual que se oferece ao nosso serviço no momento angustioso da nossa vida. Precisamos, Senhor, sempre de Ti e da presença desses amigos espirituais, amigos bondosos, que nos orientam, que sopram no meio da gente, que sopram nos nossos ouvidos espirituais. E que nesta noite, quando formos colocar os nossos corpos para o repouso necessário diário, na recuperação da sua energia, que livre desse corpo no momento do sono fisiológico, Senhor, que encontremos os nossos parceiros espirituais, os nossos amigos espirituais, que possam conversar conosco e, ao mesmo tempo, sabendo que a vida não se encerra no sono, Senhor, eis-nos aqui. Usa-nos. Obrigado, Pai. Que assim seja.